É isso, o assunto é imposto de renda. Para muita gente, o ano só começa agora e é hora de fazer a declaração e aí prestar as contas, né, com o Leão. Eu estou aqui com o Hugo Costa, que é contador, e ele vai conversar um pouco com a gente, esclarecer algumas dúvidas sobre este assunto. Hugo, primeiramente, conta para a gente quem é que pode fazer a declaração do imposto de renda. Bom dia. Na verdade, a gente vai falar quem deve fazer. A princípio, todo mundo pode fazer. Todo mundo que se vê na necessidade ou achar alguma situação que seja relevante declarar, pode apresentar. Mas, basicamente, estão obrigados, em resumo, né, quem recebeu rendimentos isentos até 40, ou acima de R$ 40.000, né, ou os rendimentos tributáveis acima de R$ 28.000, quem na atividade rural obteve receita acima ali de mais ou menos R$ 140.000 também, quem no final de 2019 tinha mais de R$ 300.000 em bens ou direitos em seu nome ou sua posse, quem negociou ações na Bolsa de Valores, quem vendeu imóveis com ganho de capital, enfim, são inúmeras as situações que obrigam o contribuinte a declarar o imposto de renda. As principais são essas, e basta que isso aconteça uma dessas situações, ou elas combinadas, ele fica obrigado a apresentar a declaração, né? Lembrando que você pode baixar o programa, mas você ainda não consegue fazer a transmissão da declaração, só a partir do dia 2 de março. Então, aqui é possível colocar todos os dados, como é que é feito? Isso, você identifica o contribuinte, identifica dependentes, se informa as fontes pagadoras, seus rendimentos isentos, né, basicamente são os elementos da declaração. Fala dos bens que você possuía, as dívidas que você tinha, né, o pessoal da atividade rural vai se divertir aqui, ó, e dados do imóvel, receitas e despesa, né. Detalhe para o pessoal da atividade rural que esse ano tem uma obrigatoriedade adicional, que é o livro eletrônico do produtor rural. Então, os grandes produtores devem observar aí as regulamentações específicas para eles, né? Operações com ganho de capital, renda variável, o pessoal que opera a Bolsa de Valores, né? Basicamente é isso a declaração. Importante é que a pessoa que faça isso em casa saiba que não basta ele somente colocar os dados que ele tem em mãos, montar a declaração e transmitir. Essa informação a gente recomenda que seja feita por um profissional ou acompanhada por um profissional que entenda dessa área, porque ela tem que ter consistência, né? Uma informação, um tipo de rendimento tem que ter consistência com uma outra informação que está lá no cantinho, que talvez o contribuinte esquece de colocar. Então, por isso, a orientação de um profissional, e pode ser qualquer profissional que compreenda disso, é importante. Agora, qual o prazo para a entrega da declaração? O prazo é até o último dia do mês de abril, né? E assim, já há muitos anos que não existe uma prorrogação no prazo. Então, o contribuinte tem que observar que o prazo para fazer a declaração é pequeno. No caso de alguns contribuintes, tem muita documentação para ir atrás. Infelizmente, ele não consegue adiantar muita coisa, porque a maioria das informações só começam a ser fornecidas pelas instituições financeiras ou mesmo pelos empregadores a partir do mês de março, que é depois que finaliza o envio da DIRF pelas empresas, né? Então, assim, não se trata de deixar para a última hora. O prazo é pequeno e a quantidade de informação e documento, para a maioria das pessoas, é muito para um intervalo tão pequeno. Agora, quais os cuidados o contribuinte deve ter para não cair na malha fina? Acho que é o receio de muita gente. Não se deve mentir. Não se deve mentir e nem esquecer. A gente fala assim porque o contribuinte tem que ficar muito esperto, porque ele não pode esquecer de fornecer algumas informações específicas para a Receita Federal, né? Não é qualquer dado que está sujeito à malha fiscal, mas alguns dados em específico estão sujeitos, sim. Fontes pagadoras, pessoa jurídica, ele não pode errar o valor, não pode errar a fonte nem esquecer, né? Deduções com despesa médica também deve tomar cuidado ali com a quantidade de valor, né? Se ele tiver uma quantidade elevada de despesa, é bom que ele tenha os documentos, porque certamente ele vai cair em malha fiscal, né? Então, o cuidado é principalmente nesse sentido, é levantar as informações de forma correta e informar isso para a Receita de forma correta. Fazendo isso, dificilmente cai em malha. Se caso a pessoa atrasar, não conseguir entregar no prazo, o que acontece? Se ela não enviar a declaração no prazo e ela estava obrigada a declarar,
né, se ela estava obrigada e não apresentou, o CPF dela vai ficar com algum tipo de indisponibilidade dentro da Receita Federal. Então, se ele precisar de uma certidão, alguma coisa do CPF dele, ele não vai conseguir, né? E a orientação que a gente dá, a gente que é profissional que trabalha com isso, né? Antigamente as pessoas falavam assim, se eu não conseguir juntar os documentos, eu mando ela zerada e depois retifico. Não faça isso. Se você não juntou os documentos, não declare. Aguarde você juntar todos os documentos para depois você declarar. A multa de R$ 160 por não entregar ela no prazo é muito pequena, perto de algumas consequências de você mandar ela de qualquer jeito e retificar depois, né? Tá certo. Agora, para a gente finalizar, tem um outro programa também que você estava mostrando anteriormente. Qual o objetivo desse outro? Basicamente é isso aqui, ó. Você vem aqui, mandou a sua declaração, né? E ela vem parar aqui na mão da Receita Federal. Então, você cai no ECAC aqui, isso aqui você acessa com certificado digital ou com código de acesso, né? Pode vir aqui em certidões, em declarações, meu imposto de renda, e aqui você vai acompanhar o processamento da sua declaração. Você vai descobrir se ela deu malha fiscal, no caso 2020 não foi entregue, né? Você vai descobrir se ela deu malha fiscal, se ela já foi processada, se a sua restituição já foi liberada, se você tiver. Então, assim, mandou a declaração, aqui é um bom lugar para você olhar e não ficar tão apreensivo. Você vai ver que a Receita Federal já está cuidando dela para você. Certo. Então, aí, dúvidas esclarecidas com o contador Hugo. O prazo para entrega da declaração, 2 de março até o dia 30 de abril. E o primeiro lote, aí, o primeiro pagamento, a partir do dia 29 de maio. Qualquer dúvida, procure um contador, um profissional que entende do assunto.